imagem, autoimagem e o poder da consciência. O que isso tem a ver com economia? Eu sou Bruna Tainá Rodrigues, a Escura Luz, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu começo trazendo a seguinte reflexão: e se nós simplesmente fôssemos aquilo que viemos para ser, sem uma pré-construção daquilo que somos? A Caroline Amanda, da Ioni das Pretas, ela vai dizer que se não nos colocassem dentro de caixas o tempo todo, nós poderíamos ser em essência aquilo que somos, que é abundantes, felizes e prósperos. E aí eu pesquisei a definição de imagem e autoimagem no Google, né? E a imagem, ela é um substantivo feminino e ela representa a representação, reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto, né? Seria um aspecto particular pelo qual um ser ou um objeto é percebido. Autoimagem é um substantivo masculino e é a imagem que se faz ou que se imagina sobre si mesmo, a representação que alguém faz de si próprio. E compreender a importância da imagem na sociedade ocidental é compreender a autoimagem que foi sendo construída durante séculos, né? E logo é possível descobrir o poder da mente sobre todo esse processo, né? Então, se uma imagem ela é construída, automaticamente a partir dessa imagem a gente vai construir uma autoimagem, né, que é a nossa imagem pessoal, mas que também está ligada com uma imagem geral, né, do todo. E isso influencia diretamente a nossa forma de comportamento, a forma que a gente pensa, a forma que a gente fala, que a gente interage, a forma que a gente se coloca no mundo. E aí, eu acho interessante a gente pensar na formação econômica do Brasil, né? E como esse processo ele foi sendo construído ao longo do tempo. Eu gosto muito de utilizar o século XIX como exemplo, né? Porque a partir do século XIX, né? Nesse momento acontece a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, né? Então, o Brasil ele estava engatinhando, né, para a modernidade, né, digamos assim. E as capitais, né, elas acabaram ficando muito ricas e elas não poderiam ser negras, né, portanto. E o processo de transição para o trabalho assalariado, nesse processo, nessa transição, o negro ele deixou de existir. E desaparecer é deixar de ser visto. Se não existem negros, logo não existem espaços próprios para eles, né? É interessante a gente pensar que toda a consistência estrutural que elaborava os intelectuais daquela época e sustentava toda aquela resistência, né, que estava ali por trás dos abolicionistas, das pessoas que concordavam que era chegado o momento, né, de libertar os negros, né, escravizados. É importante compreender que até mesmo essas pessoas que fazem parte da supremacia branca também, na transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado no Brasil, eles vão colocar o sujeito negro como impensado, como invisível, como insistente. Porque até mesmo os abolicionistas, eles temiam, né, no que poderia acontecer aí com a libertação do sujeito negro escravo ali daquela época, né? E a partir disso foram sendo construídas várias teorias, né? Não somente nesse momento, né? Mas o livro Formação Econômica do Brasil, ele traz trechos, assim, que
nos permitem compreender, né, o pensamento que a supremacia branca ela teria sobre aquele sujeito escravo, né? E num desses trechos, o Celso Furtado ele vai escrever o seguinte: o homem formado dentro de um sistema social, nesse caso o que ele fala do sistema social escravocrata, está totalmente desaparelhado para responder aos estímulos econômicos, né? Quase não possuindo hábitos de vida familiar. A ideia da acumulação de riqueza é praticamente estranha. Ele vai falar que o trabalho para o escravo era uma maldição, né? Sendo um ócio, um bem inalcançável. E, portanto, a elevação do salário acima das suas necessidades, né, que estavam definidas ali pelo nível de subsistência de um escravo, determina imediatamente uma forte preferência do escravo pelo ócio, né? Ele vai falar do reduzido desenvolvimento mental da população submetida à escravidão, né? E ele vai falar que esse reduzido desenvolvimento mental vai posteriormente provocar a segregação parcial dessas pessoas após a abolição, né? Retardando sua assimilação e entorpecendo o desenvolvimento econômico do país, né? Um professor ele disse que era necessário, né, ao analisar a história do pensamento econômico ou a história, qualquer tipo de história, né, é necessário que a gente tivesse cuidado para não criar anacronismos, né, sobre o pensamento daquela época, né. Eu acredito que não fazer uma ligação, né, com o que aconteceu no passado simplesmente repetir os erros, né, e continuar, continuar pecando, né, e errando em situações específicas, né? Por isso que é muito importante a gente voltar ao passado, compreender o que aconteceu lá para modificar esse presente, né? Então eu acredito que essa coisa de anacronismo, né, ela é uma desculpa para justificar o injustificável, né? E por isso aqui a gente faz uma análise, né, do que aconteceu no passado de uma maneira crítica, né, com o intuito de modificar algo, né, nesse presente. E assim, é importante pensar essa coisa do subconsciente, né? Pensar essa coisa da imagem, da autoimagem, como ela está totalmente relacionada, ligada à economia, né, de uma maneira geral, porque quando a gente fala sobre imagem e autoimagem, a impressão, né, que eu tenho particularmente é que a imagem ela começa no homem branco, na supremacia branca, e ela termina na supremacia branca, né? Então, o racismo, ele se apropria disso, né? Se eu não penso e se eu não ajo cartesianamente, logo eu não existo, né? E a Pérola Gil, ela vai dizer que a habilidade, o surgimento dos europeus como os detentores do poder do mundo e essa habilidade que eles têm em convencer milhões de pessoas que esse é o jeito certo, que as coisas deveriam ser, esse é o maior milagre propagandício da história, né? Então eles utilizam da sua própria imagem. A Sueli Carneiro ela vai dizer, né, que eles dizem que o outro não é para que eles possam ser, né? Então eu sou e por isso você não pode ser. Né? Então é um milagre propagandício, né? O Zaus Kush ele vai dizer que é no subconsciente que está guardado a chave que pode liberar o homem de cor de si próprio, né? A mente consciente ela não é mais poderosa que o subconsciente, né? E a raça branca, sendo especialista em programar secretamente nossas mentes,
É a razão pela qual os negros adoram subconscientemente os brancos, o materialismo branco e a autoridade branca, mesmo que conscientemente os reconheçamos como perigosos. Então eu acredito que a primeira coisa, né, que a gente precisa fazer para superar o problema econômico, né, que o povo preto ele vem vivenciando ao longo do tempo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é descolonizar a ideia de imagem, de autoimagem, e logo retornar, né, o poder da consciência. Né? A partir da descolonização do nosso subconsciente, a gente pode começar a criar uma imagem diferente do ser negro, né? E automaticamente a autoimagem que eu terei de mim mesma vai ser uma autoimagem positiva, e aí eu posso ter acesso, né, a uma vida próspera, a uma vida abundante, a uma vida mais feliz. Né? Acredito que seja isso que eu queria compartilhar no dia de hoje, e se você gostou, curte, compartilha. E em breve a gente está de volta aí trazendo mais reflexões sobre imagem, autoimagem e o poder da consciência.